Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. O vídeo anterior nós falamos um pouquinho sobre as mudanças, né? Os desafios que nós enfrentamos. Contamos um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, o que nós passamos, qual foram os nossos desafios, né? Nós demos algumas dicas, falamos um pouquinho sobre algumas situações que passaram com a gente, mas a gente não contamos tudo. Lembra que nós falamos até um pouquinho, terá vídeo, os próximos vídeos talvez nós venhamos a falar um pouquinho sobre algumas coisas que aconteceram conosco, né? E assim, muitas pessoas têm perguntado pra gente da onde nós tiramos essa confiança de fazer mudança. Essa coragem. Essa coragem. Como é que vocês conseguiram? Da onde? Porque assim, é muito difícil a gente sair do lugar que a gente conhece, né? E ir para um lugar que é desconhecido. Eu não sei de nada, não conheço ninguém. Amizade, vou largar para trás, né? Os filhos largam a amizade que eles têm, escola, é tudo novo, né? Quando você vai para uma cidade nova, um quarteirão para você parece que é bem estranho, porque é tudo novo, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E vamos também falar um pouquinho sobre a nossa vida. Qual foram os nossos desafios, né? Nós sofremos alguns desafios, algumas situações bem complicadas. Eu acho que vai ser bem interessante para vocês saberem, né? E vocês verem que nós também passamos os mesmos problemas, talvez que você esteja passando, que outros passam. Isso mesmo. Até falando um pouquinho sobre a coragem, né? A gente teve vários comentários nesse último vídeo falando sobre as verdades da mudança. Até quem não assistiu ainda, corre lá, assiste, né? Porque a gente passou bem por cima os assuntos e a coragem foi uma coisa que parece que pegou muito ali, né? Perguntando sobre a coragem, no nosso Instagram também, algumas pessoas perguntando esse medo, sabe? Esse receio de fazer essa mudança. Então, contando um pouquinho sobre a nossa história, talvez a gente vai ajudar vocês a entender que a coragem, ela faz parte da nossa vida no dia a dia, mas que a gente não vê, né, Milton? Não percebe. Exatamente. Por exemplo, que nem a gente vai contar um pouquinho para vocês sobre a nossa história. Quando eu e o Milton nós nos conhecemos, né, a gente tinha dois sonhos. Ter a nossa casa, grande ou pequena, era o nosso sonho ter a nossa casa, né? E construir assim a nossa família. E foi assim que foi baseado o nosso namoro, né? Com essa intenção de ter ali as nossas coisinhas, né? E uma coragem no namoro que a gente teve que enfrentar, né? Teve que ter coragem, um medo que a gente teve que enfrentar, foi olhar que na época o trabalho do Milton, ele não era uma coisa tão remunerada, né, Milton? Embora o Milton fosse concursado na época, né? Sim, sim. Eu trabalhei um tempo de contrato, depois mais um tempo de concursado, né? Então aí deu uns 8 anos mais ou menos de concurso. E o meu salário era digamos assim, como eu comecei como servente de pedreiro, né? Aí abriu-se uma vaga para pintor, para ajudante de pintor, eu entrei de ajudante de pintor e o salário continuou como servente de pedreiro, né? Na época, isso muito tempo atrás, né? Já faz 20 anos que a gente estamos juntos, né, Jaque? Exato. Entre noivado e casamento já faz 20 anos. Então já passamos por alguns perrengues, né? Já de início aí, vocês já viram que o salário já não ajudava. Então o que nós fizemos? Nós sentamos, né? Foi até engraçado, né? Eu lembro ainda como se fosse hoje. Sentamos debaixo de um coqueiro, pegamos olha só que interessante, pegamos aqueles panfletos de mercado, né? A gente sentamos, né, Jaque? Sim. E ficamos ali, olhando ali o panfleto, falando assim, se a gente casasse hoje, né? Acho que a gente ia gastar aí um pacote de arroz, um pacote de feijão, né? Essa mistura, isso, aquilo. Já tava entrando medo. Olha já. isso. Aí a gente olhamos assim, eu falei pra ela assim, Jaque, o salário não vai dar. Não dá, porque a gente não tinha casa ainda, né? Exato. A gente não tinha casa, não tinha nem o terreno. Então isso aí já foi o primeiro susto que nós levamos. Isso, a gente teve que aí fazer essa mudança, né? Exigiu coragem da gente continuar ali em busca das nossas coisas, o que a gente queria, ou o Milton permanecer naquele serviço que a gente sabia que não ia ter condições de dar uma caminhada maior, um passo maior, né?
Mas também não foi assim, ah, beleza, o Milton foi lá, né, Milton? Já fui lá na prefeitura, que na época era funcionário público, né? E vou lá na prefeitura pedir para exonerar lá e tudo mais, né? Eu, na verdade, o que eu fiz? Quem é concursado sabe muito bem disso, que aí o que eu fiz? Eu pedi lá aquele... como é que chama? Era tipo de umas férias, né? Tipo que eles dão por um período, né? Eu fiz esse teste de 6 meses, né? Sim, foi. Foi o teste que nós fizemos, né? Foi bem desafiador, bem desafiador. Porque aí começava outra incerteza, né? Será que vamos ter o dinheiro, né? Será que isso vai aumentar ou será que isso vai diminuir a renda? Porque você não tem nada garantido aí, né? Então, por que a gente está contando um pouquinho dessa trajetória? A gente vai contar mais para vocês, mas por que a gente está contando um pouquinho? Porque a coragem, ela faz parte da nossa vida, né? Das nossas lutas diárias, das nossas mudanças dentro da nossa cidade, né? Sim, tanto é que para mim pedir essa licença, eu tive que ter coragem, né? Eu estou saindo de uma coisa garantida, pelo menos o serviço era garantido, o salário... o salário não era, né? Salário, né? Mas o serviço era garantido. Então eu saí disso, né? Exigiu coragem e aí eu meti a cara. Cara é coragem mesmo. Saí ali oferecendo, como eu conheci muitas diretoras de escola, professoras, né? São pessoas públicas, né? Então eu saí oferecendo, né? Eu me lembro muito bem que tinha um casal, né? Ele ajudou muito, mas muito a gente, né? Sim. É aquilo que a gente fala, né? Quando você confia, né? Deus ele coloca pessoas certas na sua vida. Isso é de fato, né? Então esse já foi o primeiro desafio que nós enfrentamos. Bom, como eu já tinha saído da prefeitura, né? Que eu fiz então? Eu resolvi então comprar um terreno. Já tinha um dinheirinho ali, né? Vamos dar o próximo passo. Vamos comprar um terreno. Nós compramos um terreno, né? Compramos um terreno, não era na onde a gente mais queria, não. De forma alguma, né? Até me lembro muito bem que eu passei pelo loteamento, vi aquele loteamento, um lugar alto, não pega água, nada ali, né? Aí eu falei assim, bom, vou tentar comprar um terreno. Na época era R$75. Pensa, a entrada de um terreno, R$75. Nunca mais, gente, nunca mais. Que a entrada hoje tá 10, 15 mil. R$75. Eu peguei o dinheiro ali, fui lá e comprei. Dei a entrada desse a entrada do terreno, né? E depois quanto ficou a parcela? R$63,50, eu lembro como se fosse hoje. Porque foi o primeiro terreno, né, que eu comprei. E só que daí a gente tivemos uma decepção, né? A gente teve uma decepção muito grande. Por quê? Essa casa a gente praticamente quase que perdemos ela. A inexperiência, né, a vontade, né, que a gente tinha muito de ter essa casa, fez com que a gente comprasse ali esse terreno, né, já nessa época a gente já tinha casado, já tinha, né, a gente morava com meus pais, para que meus pais deram essa ajuda pra gente não pagar aluguel e pegar todo o dinheiro ali e colocar na casa, né, e a gente não tinha pesquisado muito sobre a construtora que a gente comprou, né? E quando a gente foi ver, a gente tinha comprado meio terreno, né? Na época lá, podia se vender assim, um terreno pequeno, meio terreno. E essa construtora vendeu para nós e para uma outra pessoa, que infelizmente, né? A outra pessoa teve problemas, não conseguiu fazer o pagamento, né? Como a vida de qualquer um pode acontecer, né? Essa pessoa teve problemas financeiros lá. E a gente também estava passando por vários problemas financeiros também, mas a gente priorizava ali, dava um jeito de priorizar possível, né? A gente conseguia a parcela do terreno. E por essa pessoa não estar pagando a parte dela, veio a carta, né, que a gente iria perder o terreno ali. E como os dois estavam vinculados, né, a construtora, no caso, iria mandar todo o terreno, né, para a justiça, para que fosse pego, né, naquele uso capião. Quem entende melhor aí deve saber como que funciona, a gente não sabe muito bem. E isso a gente corria o risco de perder. O que eles deram foi a opção da gente vender a nossa metade o mais rápido possível, né? Só que aí tem um detalhe em tudo isso, né? Como eu falei, a gente já tinha construído, já feito o alicerce, a gente já tinha erguido as paredes,
né? A gente vai deixar uma foto para vocês. Isso, vocês verem a mansão que a gente estava construindo. Para vocês verem que realmente, né, a gente era um sonho mesmo que a gente queria e não importasse como era a casa. Só para vocês terem uma noção, era 2 quartos, né? Quando a gente entramos, foi bem tenso, né? Foi uma ocasião bem tensa para a gente mesmo. Passamos muitos desafios, né? Na época, um pouquinho antes da gente entrar, eu já tinha tentado trabalhar de vigia à noite. Eu trabalhava de vigia à noite, né, olhando uma construção civil, né? Até agradeço o cara que me arrumou esse serviço. Eu fui na casa dele várias vezes. Ele falou: cara, eu não tenho serviço de pintor, mas eu tenho de vigia. Te interessa? Eu falei assim: pô, tô sem nada, eu vou enfrentar. Eu trabalhava de vigia de noite, né? Pegava às 6 da tarde, saía só 6 do outro dia, né? No outro dia. E aí, no outro dia, lá tipo meio-dia, mais ou menos, eu dormia até meio-dia, né? 7 horas, 6h30, mais ou menos, eu chegava em casa, 7 horas. Dormia até meio-dia. Na parte da tarde eu pegava um servicinho de pintura, alguma casa, algum portão, alguma coisa assim, para mim conseguir manter a minha família. Tentava manter a minha família. Detalhe que nessa época a gente já tinha o Matheus pequeno, né? Que é o nosso filho mais velho. O Mateuzinho devia ter ali uns 2 anos. 3 anos mais ou menos, né? Até lembro uma ocasião bem tensa que a gente passamos por alguns desafios, viu? A gente antes tava um aperto danado, meu Deus do céu, que aperto. A gente foi fazer compra até, lembro, né? Lembra? Sim. Meu Deus do céu. Pegamos o carrinho ali, pegamos arroz, feijão, leite. E aí a gente foi passar no caixa, né, imaginando que a gente conseguiria, né, comprar alguma coisa ali. E o cartão não passou. Não tinha limite mais. Tivemos que deixar toda a nossa compra ali. Eu acho que algumas pessoas já devem ter passado por isso. Tivemos que largar nossa compra ali, ir embora para casa. E a única coisa que a gente conseguimos fazer foi orar para Deus. Orar para Deus para conseguir alguma coisa, porque não tinha dinheiro, não tinha condição, não ia conseguir. E Deus, como é muito bom, Ele não abandona o seu servo, não abandona quem é fiel a Ele, né? Ele providenciou um casal que levou algumas coisas pra gente e ajudou muito. Não só esse casal, mas algumas outras pessoas também. A nossa família também. A nossa família, né? Também então, ajudou muito. Sem sombra de dúvida, né? A família é a base de tudo, mas a gente teve muitas pessoas também nessa época, né, que ajudaram bastante a gente. Exatamente. Né? Aí então a gente tivemos a ajuda dessas pessoas, né? Nos ajudaram muito, somos muito gratos a essas pessoas que nos ajudaram. Por isso que a gente estamos falando isso, né? A gente estava pensando agora recentemente, né? Puxa vida, como que foi a nossa vida, né? O que nós fizemos, como foi, para onde a gente. Muitas pessoas estão falando para a gente o medo de fazer uma mudança, mas o medo da gente ficar numa situação complicada, como é o caso. A gente está contando um pouco da nossa história, não é aqui para vir, para emocionar vocês, ou a gente está inventando uma história aqui. Não. A gente está contando essa história para vocês porque, por exemplo, algumas pessoas até nos perguntam: pô, vocês têm casa lá, né? Vocês têm casa, a família está toda lá, né? Por que vocês vão tão longe, né, da família, ficar tão distante da família? Então, isso faz com que as pessoas entendam um pouco, né? Por que nós fizemos essa mudança, viramos a chave, abrimos outra porta. Tivemos essa coragem, Essa coragem.